Na introdução da mensagem de hoje, que tem como tema sacrifícios aceitáveis, eu quero, junto com vocês, fazer uma viagem ao Antigo Testamento e de lá tirar as noções tão articuladas do Novo Testamento pela boca do apóstolo Pedro. Querida igreja, era muito difícil no passado, no Antigo Testamento, a salvação de uma pessoa. Não era uma tarefa muito fácil, porque desde o tempo que Moisés deu a lei, e Deus através de Moisés deu a lei ao povo, eles deveriam cumprir a lei e ter esperança que o Messias viria. Era assim que eles eram salvos no Antigo Testamento. Esse fato é muito relevante na Bíblia e nas Escrituras Sagradas, tanto é que vai ter realmente um julgamento especial para as pessoas do Antigo Testamento. Por isso que existe, na verdade, um julgamento especial segundo nos descreve o Apocalipse. Por quê? Porque o padrão de juízo sobre a vida destes era cumprir a lei e ter esperança que o Messias viria. Para nós que estamos depois do Novo Testamento, a história ficou bem diferente. É pela graça que nós somos salvos. Conclusão do grande apóstolo Paulo: pela graça sois salvos. Isso não é mérito de lei, isto não é realmente obra de homem, mas é realmente pura expressão do amor de Deus sobre a nossa vida. Mas lá no Antigo Testamento, era realmente muito difícil as pessoas cultuarem a Deus, ter consciência de culto, prestar culto a Deus, oferecer sacrifícios aceitáveis. Tudo era muito difícil. E no centro de todas essas preocupações, não estava apenas Moisés, que foi um grande líder. Mas estando no deserto, Moisés edificou o tabernáculo ao Deus Santo. E é muito bonita as Escrituras quando Moisés, na frente do tabernáculo construído, ele diz assim: Deus decidiu habitar no meio do seu povo. Que palavra é esta? Deus não estava tão distante, mas estava no meio do seu povo. E o lugar santíssimo, que era o lugar mais reservado do tabernáculo, ainda que ele pudesse ser montado e desmontado, levado para outro lugar, obviamente, foi esse o propósito do tabernáculo no deserto. Ele representava a presença de Deus no meio do seu povo. Lembrando a todos que uma coluna de fogo realmente orientava o povo nas noites frias do deserto e os livrava de pestes, escorpiões e tudo que a gente possa imaginar. Durante o dia, no sol escaldante, porque o deserto por onde eles passaram havia esse contraste forte. De manhã, e principalmente às 10, 11 da manhã, um calor escaldante, à noite frio. É interessante o deserto, naquela porção em que Deus colocou o seu povo. Então a coluna de fogo aquecia, livrava de animais peçonhentos. E durante o dia, quando o calor era intenso, Deus dava um grande guarda-chuva, uma nuvem densa que cuidava do arraial e do povo de Israel. E agora Deus instrui Moisés e deu ordens a respeito da sua casa no meio do povo, o tabernáculo de Deus. É uma das figuras mais lindas. Quem foi conosco para Israel, foi tão emocionante chegar lá naquele deserto, no meio do nada, e encontrar o tabernáculo. É lindo demais, irmãos. A gente chega ali, o nosso coração fica sem respiração quando a gente viaja pela história bíblica. Que coisa maravilhosa. E naturalmente a réplica daquele pequeno santuário portátil está lá, e a gente pode entrar, a gente pode ver as pias onde os animais eram sacrificados, onde o sangue era levado, o altar e o lugar santíssimo. Como foi emocionante dar as mãos para os irmãos desta igreja e orarmos ali. Débora, João, foi emocionante aquele dia, não foi? Que viagem é aquela, que lugar lindo, está no meio da história. Mas irmãos, tudo aquilo era lindo, maravilhoso e perfeito, mas não nos enganemos, Deus tinha coisa melhor para o seu povo. Deus tinha coisa melhor para o seu povo. Os anos e a história foram passando. De repente Deus fica em completo silêncio
durante 400 anos, que o pastor sempre reafirma aqui, que é chamado o período interbíblico. Nas boas Bíblias, eram 4 folhinhas que eram entre o Velho e o Novo Testamento. Hoje, para economizar papel, não tem mais nada lá no meio. Mas naquele tempo, do meu tempo de conversão, tinha 4 folhinhas lá, que representava 400 anos, onde não houve revelação de Deus sobre a face da terra. Você pode imaginar comigo que período foi aquele? Silêncio absoluto de Deus. O povo chorava e clamava uma canção antiga que dizia: ó vem Emanuel. Volte, Senhor Jesus, venha Senhor Jesus, venha Messias prometido chegar na terra. Era o lamento durante 400 anos. E durante esses 400 anos o povo de Israel foi basicamente destituído de quase todas as suas possibilidades. Houve um período chamado período dos Macabeus, em que povos estranhos chegaram até no lugar santíssimo e mataram porcos no altar para manchar a glória do Deus Todo-Poderoso. E Deus continuava em silêncio. Tudo estava sendo preparado para que na plenitude dos tempos Jesus Cristo chegasse ao mundo. Tudo estava sendo preparado. É interessante perceber que a geopolítica daquele tempo, naqueles 400 anos de período interbíblico, o mundo começa a se alinhar com a revelação que viria. O mundo começa a abraçar a cultura grega, e junto com a cultura grega, o evangelho podia ser proclamado de uma maneira extremamente eficaz, porque diferente das línguas semíticas, a língua grega, e principalmente o grego koiné, ele traz consigo uma exuberância na explicação de fatos. Deus esperava a dominação da língua grega, a cultura helênica, ou o mundo sendo helenizado para a gente poder chegar no momento propício para a chegada do Messias. E não era só isso. Economicamente o mundo começa a se locomover e o mundo inteiro começa a fazer as suas rotas comerciais que passam por aquelas 7 igrejas do Apocalipse que a gente vai ver mais tarde. Lugares onde o apóstolo Paulo e os apóstolos estiveram. Aquela porção da Espanha e de Portugal se torna relevante. O atual hoje Irã se torna algo muito especial aos olhos do mundo. Deus preparou a geografia, a geopolítica para a chegada de Cristo Jesus. E aí, naquele dia, aquele dia da estrela, Jesus Cristo, Filho de Deus, nasce na cidade de Belém. Não havia lugar mais maravilhoso para aquele que seria chamado o pão da vida nascer. Afinal, Belém é casa de pão. E onde existe uma casa de pão, o pão da vida nasceu. Aquele menino frágil, a sua mãe deu o nome de Jesus, já prenunciando que ele seria o Salvador do mundo. Nome muito comum entre os judeus. Expressões como Josua, Josué, Jesus, todos eles significam aquele que salva. Mas a palavra de Deus nos diz que algo sobrenatural começa a acontecer na vida desse menino. Quando ele nasceu, o céu fez uma pausa. Deus com seu dedo forte mudou uma estrela de lugar, para que tudo aquilo que o profeta Daniel tinha dito na antiga Babilônia, que um dia Deus colocaria um sinal no céu luminoso, quando o Messias de Deus nascesse. Deus move uma estrela, dá ordem a essa estrela, para que ela possa resplandecer nos campos e nas colinas de Belém. Pastores que estavam no campo, pessoas humildes e simples, foram alertados daquilo que era Deus falando de novo. Se durante 400 anos ele não falou, agora ele começa a falar. E é pela boca dos anjos que vem a palavra de Deus que diz: hoje, na cidade de Belém, vos nasceu o Cristo, o Messias esperado por gerações. Ele nasceu e vocês vão encontrá-lo. Ele estará envolto em panos e deitado numa manjedoura numa humilde estrebaria. Quando os anjos falaram esta palavra,
milhões de anjos proclamaram a voz de Deus, depois de 400 anos de silêncio, dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra. Paz na terra. Que mensagem maravilhosa. Isso irrompeu o silêncio. Isso irrompeu o silêncio. E agora Jesus nasce em Belém. E agora acontecem coisas surpreendentes que nós não sabemos explicar. José e Maria voltam para sua cidade Nazaré. Os magos, aqueles de Daniel e da Babilônia, eles, tendo visto a estrela, prepararam as suas comitivas para ir adorar o rei dos judeus. Naquele tempo as distâncias eram razoáveis. Eles demoraram 2 anos para chegar. Mas quando, pela geografia, aqueles homens sábios que vieram do Oriente já foram até Jerusalém e disseram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. A palavra de Deus nos diz que Jerusalém toda ficou eufórica com aquela comitiva de reis. O rei que dominava a terra naquele tempo chamou os profetas e disse: onde haverá de nascer o Messias? Ele disse: Belém. Porque uma antiga profecia que dizia: tu, Belém Efratas, de modo nenhum é a menor entre todas as capitais, porque de ti nascerá aquele que será o santo, aquele que regerá Israel. E aí o rei disse para eles: olha, faça o seguinte, vão adorar o menino e depois me traga, com Waze, com GPS, me diz a localização exata, porque eu também quero adorá-lo. Ele não queria adorar ninguém, ele queria matar o rei nascido entre os judeus. Por isso, como sempre dizemos no Natal, os magos nunca estiveram no presépio, na manjedoura. Eles nunca estiveram lá. Eles chegaram 2 anos depois e chegaram na cidade de Nazaré. Ele não está mais numa manjedoura. E a Bíblia diz assim: e chegando, sendo novamente orientado pela estrela, a estrela os levou até Nazaré. E chegando na casa onde estava o menino, eles o adoraram, entregando os seus presentes: ouro, incenso e mirra. E o adoraram. Segundo o que nós sabemos, pelo relato de Lucas, nesse período entre o nascimento de Jesus e a chegada dos sábios do Oriente, várias coisas aconteceram, mas a coisa mais importante é que ao sétimo dia, Jesus Cristo, sendo o primogênito, ele passou pelo memorial da circuncisão. Ele foi circuncidado como um vínculo com o povo de Israel. Ou seja, o próprio Deus cumpriu toda a lei. Mas algo sobrenatural vai acontecer agora. Passado 40 dias depois da circuncisão do menino, os seus pais o levam ao templo. E agora começa a nossa história da mensagem desta noite. Quando eles vão até o templo para adorar a Deus, 40 dias depois da circuncisão, quem sabe 47, 45, 48, 52, não sabemos ao certo os dias, ele foi levado ao templo. E quando chegou naquele lugar, surge a figura de um homem chamado Simeão, profeta de Deus, que fez uma breve oração a Deus dizendo: Senhor, que eu não experimente da morte até que os meus olhos possam ver o Messias que nós por tantos séculos esperamos. E de maneira sobrenatural, quando José chega trazendo o menino, aquele homem se interpõe no caminho, pega o menino nos seus braços. E quando uma pessoa de idade fazia isso, os pais jovens teriam que abaixar a sua cabeça em reverência à idade daquela pessoa, porque no Oriente a idade de um homem e de uma mulher tem valor. E agora ele diz: ah, Senhor,
O Senhor cumpriu a sua oração. O Senhor disse que eu não morreria sem que os meus olhos pudessem contemplar o Messias. Como é bonito aquele texto de Lucas capítulo 2, né, irmãos? E ele faz uma oração. E ele coloca o menino no colo da mãe e diz assim: esse menino, muito se falou a respeito dele, mas ele vem para esse mundo e ele vem para exercer o juízo de Deus para todas as nações. Que momento! A Bíblia simplesmente declara que os pais do menino Jesus simplesmente diziam: como todas as pessoas sabem a respeito do nosso filho? Como as pessoas sabem? E aí nós vamos ver Jesus Cristo com seus 12 anos, confundindo os doutores e os mestres da lei pela sua sabedoria. E depois parece que Deus continua em silêncio, quieto. Até que um dia, um homem chamado João entra no Rio Jordão e diz ao povo de Israel: arrependam-se e creiam que o reino de Deus é chegado sobre a face da terra. Ali, todos os estudiosos dizem, ali é quebrado o silêncio. O ministério de Deus na terra vai começar. E foi o que Jesus Cristo fez. Quando Jesus veio ao Jordão para ser batizado por João, João dizia: não, sou eu que preciso ser batizado por ti, filho do Deus Altíssimo. E ele diz: não, João, vamos cumprir toda a justiça. E o próprio Deus foi batizado para servir de exemplo para cada um de nós. Por isso, se você não foi ainda batizado biblicamente, assuma o seu compromisso e seja batizado biblicamente, nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando a palavra de Deus nos diz que Jesus, depois de ter sido batizado, ele fica em pé nas águas, e agora o silêncio é quebrado por completo. Que cena maravilhosa! O Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade, num símbolo, vem no formato de uma pomba e pousa sobre os ombros do Cristo de Deus, o Messias esperado. E do céu se ouve uma grande voz, a voz do Pai, dizendo: este é o meu Filho amado, em quem tenho todo prazer. Silêncio quebrado. O reino de Deus é chegado sobre a face da terra. Que maravilha, irmãos! Já naquele dia, Deus já sabia da nossa existência. Tudo estava na sua mão. E agora começa o ministério de Cristo Jesus. A Bíblia diz que o ministério de Cristo Jesus, Jesus ia pelos caminhos estreitos, em aldeias, e pregava o evangelho, curava as pessoas, libertava as pessoas endemoniadas e fazia a proclamação dos seus ensinos. Mas havia algo que repousava sobre a vida de Jesus que não pode ser apagado. O anúncio do seu nascimento se disse assim: Jesus é Emanuel, Deus conosco. E agora vem a mudança. O Deus que no passado, para salvar, exigia do seu povo a obediência estrita da lei e a esperança do Messias que é chegado, João vai dizer: o reino de Deus chegou, as coisas mudaram. Ele está falando a respeito do sacerdócio que haveria de acontecer em breves dias. E a história prossegue de maneira maravilhosa e grandiosa. Jesus tem o seu ministério curto na face da terra, e parece que a história vai se afunilando e levando Cristo Jesus para morrer naquela cruz. Parece que todos os indícios apontavam para aquele lugar, a cruz de Cristo Jesus. Parece que vai se afunilando a história e só restava a Cristo Jesus a cruz, onde ele morreu pelos nossos pecados. Mas dizem as Escrituras que quando Jesus morreu, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo morreu naquela cruz. Há uma expressão que diz que o véu do templo foi rasgado de cima a baixo.
Essa figura é importantíssima para que a gente possa entender o que significa sacerdócio de um cristão hoje. E por favor, irmãos, não pense que daqui a pouco eu vou usar o texto como pretexto. Não. Mas eu quero conduzir vocês nessa jornada. O Deus Emanuel está na face da terra. Ele prega, ele proclama. A história se afunila e leva à cruz. E quando ele morre na cruz, há uma expressão perdida para muitos de nós cristãos, que o véu do templo foi rasgado de cima a baixo. Então a gente precisa voltar ao passado. Moisés recebeu ordens expressas de Deus de erguer o tabernáculo no deserto. E ele o fez com precisão, com todo o zelo. O tabernáculo é transportado de um lugar para o outro, mas continua sendo a representatividade de Deus na terra. Um dia, um rei olhou para o seu palácio que ele tinha construído e disse: como eu posso habitar nesse palácio? E Deus ainda habita em tendas, feitas por mãos humanas. Eu vou construir um templo ao Deus Altíssimo. E quem conhece Israel sabe, foi da cidade de Davi, pelo pórtico da sua janela, que ele olhou para aquele monte e disse: lá nós vamos construir o templo. Deus não permitiu que ele construísse, porque ele pecou diante de Deus. Ele matou um homem e as suas mãos estavam manchadas de sangue. Mas Deus permitiu que ele providenciasse tudo para que seu filho erguesse o santuário. E quando o templo foi erguido de uma maneira maravilhosa e gigantesca, com a sua glória, com o seu esplendor. E aqui em São Paulo nós temos o templo da Igreja Universal. E você, quem sabe, passando por ali ou indo visitar, você vai ver realmente uma réplica bem exemplar de como era o templo que foi erguido em Jerusalém, que no ano 70 vai ser destruído, é verdade. Mas o templo de Salomão, como ele é chamado aqui em São Paulo, é um bom exemplo de você ver a glória daquela casa. Que coisa maravilhosa. Mas há coisas importantes naquele lugar. Por exemplo, como se construiu um templo como aquele e não podia se ouvir uma batida de martelo por causa da glória de Deus? Todas as pedras e as madeiras se encaixavam, porque ninguém tinha o direito de bater um prego no lugar santo. Eu duvido que aqui em São Paulo, na réplica do Templo Salomão, não teve batida de martelo. Usamos de tudo que a arquitetura pode nos dar para fazermos isto. Mas porque tudo tinha que se encaixar e não podia haver barulho naquele lugar? Por causa da santidade de Deus. E agora Jesus morre. E o véu daquele templo é rasgado de cima a baixo. O que significa isso, igreja? É que a partir da morte de Cristo Jesus na cruz, eu não preciso mais de levitas. Eu não preciso mais de sacerdote. Oh, glória a Deus, aleluia. Eu não preciso mais de homem. Todos nós somos chamados de sacerdotes da parte de Deus. E podemos dobrar o nosso joelho e entrar a cada dia no lugar santo para oferecer sacrifícios aceitáveis ao Deus eterno, o Deus santo, puro e verdadeiro. O véu rasgado do templo nos dá autoridade de entrarmos no lugar santíssimo em qualquer lugar que estejamos, para exercer o sacerdócio que é meu, o sacerdócio que é seu. Agora eu não consigo entender, porque o povo de Deus, conhecendo essa história que eu replico aqui, por que será que não temos autoridade na nossa vida? Autoridade pelo nome de Jesus Cristo, porque Ele nos deu acesso ao lugar santo. Ele diz que nós somos os sacerdotes e devemos entrar a cada dia na presença de Deus e oferecer sacrifício santo e agradável ao nosso Deus. E a Bíblia diz que isso é um coração quebrantado e contrito. E é um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Quantos nós somos santos dos santos lugares?
Só somos santos e temos uma vida aparentemente de pureza quando estamos no santuário. Mas os santos, daqui a pouco vão sair por aquelas portas. E como eu gosto de dizer, Deus não vê a hora que eu dou a bênção dos apóstolos. Porque Ele diz: pastor, tira meu povo daí. Porque enquanto eles estão aqui, o mundo está em trevas. Mas quando eles saírem daqui, o mundo vai ver a minha luz brilhar através das suas vidas. Porque esse é o sacerdócio de Deus para a minha vida e para a sua vida. Não se acanhe, não se intimide. O sacerdócio do Deus Altíssimo está sobre a sua vida. Muitas vezes nós nos esquecemos disso e menosprezamos o ministério que Deus tem para as nossas próprias vidas. Imagine que coisa maravilhosa nesta noite. Um homem e uma mulher, cada um de um lado da cama com as mãos dadas, orando ao Deus Altíssimo. Irmãos, isso é poder, isso é dinamite, isso é explosão. Eu fico imaginando a autoridade de um sacerdote indo no quarto dos seus filhos, estendendo a mão na madrugada desse domingo e dizendo: Pai, abençoe esta criança, que ele cresça e seja abençoado pelo Senhor, que o mundo possa conhecer o Senhor através da minha descendência. Que poder, que autoridade que nós temos, irmãos. E muitas vezes estamos fazendo coisas tão erradas, estamos vivendo uma vida tão impura, quando Deus nos chama para uma vida piedosa, uma vida de fé, uma vida de oração, uma vida de compromisso com Deus, porque estes são, sem dúvida nenhuma, os sacrifícios aceitáveis. Pedro acompanhou Cristo Jesus na sua trajetória. Pedro sabia cada detalhe da sua morte, da sua ressurreição. Pedro estava com os discípulos quando Jesus foi assunto aos céus, ele ascendeu aos céus. Pedro estava lá quando Jesus disse: vão, pregue esse evangelho, multiplique esta mensagem, toque no coração de muitos, abençoe o mundo que vocês vão viver, e eu prometo que eu vou estar com vocês até a consumação do século. Por favor, vão por todos os lugares, batizem os que creem, ensine-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Sabe quem está com você, meu irmão? É o nosso Jesus Cristo maravilhoso. Ele está conosco. Pedro, com essa ideia da presença de Cristo no meio da sua igreja, ele escreve uma poesia que tem, na verdade, na primeira epístola de Pedro, na segunda epístola de Pedro, capítulos incríveis. Bom seria se a gente pudesse estudar nessa noite, passar a noite inteira estudando 1 Pedro e 2 Pedro. Mas eu separei apenas alguns versos. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, os versículos de 1 a 5. Agora, Pedro diz assim: mediante tudo o que aconteceu na face da terra, por tudo aquilo que Jesus Cristo nos ensinou, por favor, irmãos, ele chega a ponto até de dizer filhinhos. Aqui é um Pedro transformado, irmãos. O Pedro, antes da ressurreição, antes do Pentecoste, pegou uma espada e queria rachar a cabeça de um soldado. Ele errou, pegou a orelha só. Ele queria acertar no meio, mas era ruim de espada. Mas agora ele está dizendo: filhinhos, a vida da gente mudou. A minha vida mudou depois da ressurreição desse Cristo e depois da sua ascensão aos céus e da descida do Espírito Santo, porque no dia do Pentecostes Deus está conosco para sempre, através do seu Espírito Santo. E agora Pedro, inspirado por Deus, ele diz assim, primeira epístola de Pedro, capítulo 2, os versículos de 1 a 5. Livrem-se, pois, de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. O que ele vai dizer é que as pessoas que exercem sacerdócio real
Não é sacerdócio levítico, é sacerdócio real. Eles já decidiram abandonar maldade. Então, preciso perguntar para você: você é uma pessoa má? Você quer o mal das pessoas? É o que diz o texto, viu, irmãos? É porque crente tem aparência de bonzinho, mas ainda o velho homem não morreu na cruz. Eu tenho um amigo meu que diz que para muitos cristãos de hoje, eles acham que Jesus Cristo foi pegado com velcro. De vez em quando sai da cruz e faz umas besteiras, mas a Bíblia diz que nós morremos com Cristo naquela cruz. Fomos com Ele sepultados e ressuscitamos com Cristo para viver em novidade de vida. Então preciso perguntar para você: você é um cara mau? Uma mulher má? Quer o mal dos outros? Tome cuidado, porque provavelmente o sacerdócio real não está na sua vida. Não está na sua vida. Você é uma pessoa enganosa, é uma pessoa que gosta de levar vantagem em tudo, gosta de enganar o próximo. Não vai ter sacerdócio real na sua vida. Você pratica a hipocrisia. Você quer que as pessoas te aceitem pelo jeito que é, e você faz qualquer coisa para ser aceito pelo grupo. Os hipócritas estão fora desse grupo, porque ele diz: tire tudo isso da sua vida, porque aqueles que serão usados no meu reino para proclamar o sacerdócio real, eles não praticam estas coisas. E me permita dizer: nunca zombe de um cristão, nunca zombe de uma igreja, nunca zombe de nada que diz respeito à vida de um cristão. O reino espiritual que está acima dos nossos ombros e os céus é maior do que a gente possa entender. Nós estamos ainda engatinhando nessa área para compreender o sobrenatural. Deixe de lado toda inveja. A turma diz que quem inveja muito é mulher, né? Sei que tem homem invejoso também, mas minha irmã, você fica com o olho gordo na vida da outra mulher, no cabelo, na roupa, na casa, no carro, de todo mundo. Irmãos, Deus não gosta de gente invejosa, não. Tira o olho gordo, com todo respeito, porque olho gordo parece mal olhado, né? É verdade. Mas tira os teus olhos disso. Você, homem, você tem inveja do outro. Quando temos inveja, nós não nos contentamos que aquilo que Deus tem nos dado. E meu irmão, cá entre nós, Deus tem dado muito a nós. Deus tem dado muito a nós. Com todas as limitações, com tudo que nós temos passado nesse país, Deus tem dado muito a nós, irmãos. Nós somos abençoados. Como somos abençoados? Não tenha inveja no seu coração. Se você tem uma janelinha voltada para a inveja, acaba com isso. Outro dia um jovem falou: eu tenho uma inveja de Bill Gates. Você tem inveja do Bill Gates ou do dinheiro do Bill Gates? Deus está dizendo: livrem-se de tudo isto. Isto é mochila pesada que você tem que lançar fora das tuas costas. E toda maledicência. Tem muito crente que é muito maledicente. Se morder a língua, morre, porque a língua está envenenada. Não vê a hora de falar mal de alguém. Você ouviu o que falar? Isso é prato cheio. E agora com os zaps da vida e com a internet, nós estamos com binóculos, com lentes enormes, só observando a vida de todo mundo. E aí todo mundo diz: você viu o vestido da outra? E o biquíni escandaloso daquela outra? Quantas vezes falamos mal de sogro, sogra? Sogro e sogra é uma bênção que Deus nos dá, irmãos. É o ventre, é o sêmen que gerou a bênção que está do teu lado. Mas nós temos uma tendência para a maledicência. Pedro diz: povo meu, jogue isso fora da sua vida. Tenha uma vida humilde. Prefira ouvir mais e falar menos. Falar menos.
E dependendo do seu temperamento, você fala pelas orelhas até. Com a sobrancelha fala. Com os olhos falam. Então, guarde os seus lábios. Fale na proporção certa. E a sugestão de Pedro é que a gente aprenda com as crianças, dizendo: como crianças recém-nascidas, que vocês possam desejar no coração de vocês o leite espiritual. Irmãos, a gente volta aqui para dizer para esse povo lindo de boas novas: nós precisamos de leite não falsificado. Nós precisamos da palavra de Deus, que é maravilhosa. E eu tenho que perguntar então a vocês, para a gente prosseguir: você lê a Bíblia todos os dias da sua vida? Se você não lê, eu não sei o que você está fazendo aqui. Porque se você só fica com essa mamadeira que eu estou te dando, eu e os pastores da igreja tem que fazer milagre aqui. Tem que colocar Nescau, Neston, colocar um monte de coisa, porque é a única coisa que você tem durante a semana. E a gente tem que dizer: abre a boca, meu filho, enfia na sua boca aí, goela abaixo, uma mamadeira, e diz: mame, porque é só isso que você tem para a tua subsistência. Não, irmãos, eu preciso do leite a cada dia como uma criança. Eu preciso me alimentar do manjar que vem de Deus, porque só assim eu exercerei o sacerdócio que Deus me deu na face da terra. Não como uma criança, mas como um genuíno sacerdote, como uma genuína sacerdotisa, como vamos ver um pouco à frente. Eu preciso desse leite não falsificado. Tem muita gente que quer ser espiritual, sem a Bíblia não dá. Eu quero amar mais a Deus, sem a Bíblia não dá. Eu quero servir mais a Deus, meu irmão, deixa eu te dizer, sem a Bíblia não dá. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Não é crescer para a tua salvação, mas para a salvação de muitos. Porque salvo nós já estamos, mas vamos nos desenvolver numa vida de pureza e santificação. Eu tiro o que não presta e acrescento aquilo que é bom. Leite para você. Há muito tempo atrás alguém veio nos entrevistar aqui, era da revista Veja, em São Paulo, discutindo a espiritualidade na cidade de São Paulo, e perguntou para mim assim: o que as pessoas que não são da sua igreja mais precisam? Eu disse: salvação. E as pessoas que estão na igreja, o que elas mais precisam? Aquela jornalista é bem inteligente. Eu disse: vitamina BO. Vitamina BO? Vitamina BO, é o que eles estão mais precisando. Deixa eu explicar: Bíblia e oração. É vitamina BO que você precisa. Você está fraquinho, meu irmão. Você está fraquinha, minha irmã. Qualquer vento de doutrina derruba você. Qualquer história que se conte na internet, você diz: será que é verdade? Foi muito legal esses dias que a Record falou sobre o arrebatamento. Teve muito crente que veio procurar: pastor, eu preciso fazer um acerto de conta. Jesus está voltando. Oh pastor, aquela história de todos os bebezinhos, todas as crianças ser arrebatadas, os adultos ficar: pastor, me conta essa história. Eu falo: conto nada, vai ler a Bíblia. Bíblia e oração. Bíblia e oração. A Record está certa, está errada, vai ler a Bíblia, meu irmão. Pega o mapa do esboço cronológico do Apocalipse, vai ler a Bíblia, meu irmão. Porque o que esse povo está precisando é ser um pouco mais fortinho. E você não está precisando de todinho, não. Você está precisando de vitamina BO, Bíblia e oração. Porque o mundo da internet roubou de nós Bíblia e oração. Dias atrás alguém publicou: esta é a minha oração. Teve 215 amém. Oração cibernética. Sou eu que tenho que orar. Sou eu que tenho que ler a Bíblia. E para vocês meninos, você é sacerdote dentro do teu lar. Meu irmão querido, chefe de família, você é sacerdote dentro daquele lar. Mulher, você é sacerdotisa dentro daquele lar. O que a vida do seu marido não consegue fazer pelo seu filho e pela sua descendência, Deus levantou uma sacerdotisa lá. Joelho em terra, Bíblia na mão, Bíblia e oração. É vitamina BO. É isso que nós estamos precisando. E aí sim nós vamos entender o sacerdócio real. Aí nós vamos entender. E Pedro prossegue:
na sua descrição. Vou ler de volta o versículo 2 para a turma querida lá da mídia. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração leite espiritual e puro, para que por meio dele cresça para a salvação. Agora que provaram que o Senhor é bom, é um Deus bondoso, Ele nos perdoou, Ele não imputou em nós o nosso pecado, Ele morreu naquela cruz para nos substituir, fomos justificados por Deus e temos paz com Deus, porque o nosso Deus é bom. Você pode dizer comigo aqui: Deus é bom? Ficou ruim, irmão, vocês estão muito desafinados. Vamos dizer que Deus é bom? Deus é bom, em todo tempo Deus é bom. Ele é um Deus bom. O que está sugerindo esse livro, irmãos? E não fica aí perguntando aí, pastor, nessa igreja você pede para falar para o seu irmão, falar para a direita, falar para a esquerda. A gente fala o que quiser aqui, viu, irmãos? Enquanto eu for pastor, você fala com a direita, com a esquerda, atrás, na frente. E por favor, obedeça, porque eu quero ser o mais didático possível. E para lidar com uma massa maior, ainda que não estejamos em uma massa tão grande, a gente precisa de apelos ludicamente didáticos. Tem nada de errado. Estão falando mal de que o pastor fala isso, fala aquilo. A internet é uma praga. E pior que crente acredita nessa praga. Deus, o Senhor é bom. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Se você quer exercer o teu sacerdócio real, afinal o véu do templo foi rasgado, não preciso mais de intermediário, não preciso confessar os meus pecados a nenhum homem, eu posso ir direto a Deus, eu posso ter autoridade, eu posso viver uma vida sobrenatural. Então entenda o seguinte: quando Pedro diz que Deus é bom, a sugestão da língua grega, aquela língua que eu falei que Deus esperou para se revelar, porque ela traz as suas nuances no primeiro, segundo e terceiro sentido mais óbvio da palavra. Ele quer que eu e você sejamos pessoas agradecidas a Deus. A maioria do nosso estilo de vida é de reclamar da vida. Estamos sempre murmurando. E desde que temos passado tempos difíceis nesta nação, sabe o que a gente mais faz, irmãos? A gente está murmurando demais. Então vem o teu amigo do serviço e diz assim: estão tentando soltar esse, aquele e aquele outro. Gilmar Mendes, essa nação treme, né? Queria tanto que Gilmar Mendes tivesse alterado o placar do jogo contra a Bélgica. Seria muito legal. Não deu. Quando alguém reclama do Brasil, você diz no seu coração: apesar de tudo, Deus é bom. Nada tem me faltado. Deus tem suprido as necessidades. Deus tem cuidado de mim. Deus tem cuidado da minha família. Deus é bom. Em todo o tempo o Senhor é bom. A sugestão de Pedro é que sacerdócio real é gente que tem lábios agradecidos, lábios que agradecem a Deus. Irmãos, nós temos que ser agradecidos. Como precisamos? Nós temos, como disse anteriormente, nós temos muito, temos que ter um coração agradecido. É claro que a gente sabe que há muitos erros, há muitas desmando na nossa nação, corrupção, nós estamos conscientes disso. Mas apesar de tudo isto, Deus é bom. Parece que o sacerdote ou as sacerdotisas, eles arrancam a carga pesada daquelas coisas indelicadas. E agora ele acrescenta na sua vida ações de graças, ações de graças. Louva a Deus de todo o coração. Na carta que recebemos da Índia essa semana não foi diferente. Estamos sendo perseguidos por sermos cristãos no norte da Índia. Mas agradecemos ao Deus eterno que tem permitido esta perseguição. Porque quanto mais somos perseguidos, mais pessoas se rendem ao Filho do Deus Altíssimo. Ações de graças. Ações de graças. Isso é sacerdócio real. Apesar de tudo, nós estamos rendendo graças a Deus. E aí ele acrescenta no verso 4: à medida que se aproxima dele a pedra viva, Jesus Cristo, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, tracinho, vocês também, e eu quero repetir com vocês, vocês também
povo de boas novas, como sacerdotes, como sacerdotisas. Vocês estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação da casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Isso é que Deus está falando a nosso respeito, irmãos. Eu fico às vezes junto com os meus pastores completamente intrigado. Parece que tudo que o cristão tem que fazer tem que passar pelo pastor. E se for pelo pastor sênior, então é o céu na terra. Se o pastor orar por mim, eu vou ser abençoado. Cai fora, meu irmão. Quando o véu do templo foi rasgado de cima a baixo, você não precisa mais do seu pastor, ele pode ajudar. Você não precisa mais do diácono da igreja, ele pode ajudar. Você não precisa mais da sua igreja, porque ela pode te ajudar, óbvio. Mas é você que, uma vez que o véu do templo foi rasgado, entre no lugar santíssimo e faça suas orações ao Deus eterno, com mãos limpas, coração puro. E se eles estiverem impuros, antes de entrar naquele lugar, lave as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que você tenha acesso ao lugar santo e faça as suas orações, porque Deus ouve você. Deus te ouve. Deus te ouve. E isso é chamado na Bíblia do sacerdócio real, de pessoas que pela sua vida e pela sua maneira de viver oferecem generosamente a Deus, sem ter calendário ou obrigações levíticas, o sacrifício que Deus pede. Mas eu sei que Deus está com saudades de muitos de vocês. Faz muito tempo que vocês não têm entrado no lugar santíssimo. Faz muito tempo que vocês não têm se alimentado do leite puro. Faz muito tempo que você não tem orado como você deveria orar, com poder e autoridade que o próprio Cristo, pelo poder da sua morte e ressurreição, deu a você. Nós estamos vivendo o tempo em que as famílias inteiras estão sendo devastadas. O mal tem campeado as nossas famílias. Estamos vendo às vezes filhos, sobrinhos indo pelo caminho da destruição e simplesmente falamos assim: olha, eu vou orar. Mas não oramos. Hipocritamente dizemos para alguém: vamos orar, e não oramos, simplesmente para sermos aceitos e respeitados pelos outros. Não, meu irmão, o véu do templo foi rasgado de cima a baixo. Você pode entrar no lugar santíssimo. Há poder e autoridade na tua vida pelo nome de Cristo Jesus. Há poder e autoridade na sua vida pelo sacrifício de Cristo naquela cruz. Há poder e autoridade na sua vida pelo poder da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Façam mais orações. Leiam mais as Escrituras Sagradas. Tome decisões de fé ao lado de Cristo Jesus, como alguns no início desse culto já fizeram. Receba Jesus Cristo, viva por Jesus Cristo, porque Ele tem planos grandes para você. Os planos não são pequenos, são planos grandes. Ele não deu esses planos apenas para pastores, líderes e missionários. Eis aqui o sacerdócio de Deus na terra, a Igreja Batista Boas Novas, que unida com todas as igrejas que professam a mesma fé, a mesma convicção, de todas as denominações, são chamadas nesse texto de sacerdócio de Deus na face da terra, irmãos. E é por isso que quando a gente encontra um crente, a festa já começa. É uma bênção maravilhosa. Uma pessoa ligou essa semana e disse assim: qual o seu e-mail? Eu falei assim: pastor, não é? E dei a extensão do meu e-mail. Ela disse assim: pastor, oh, que bênção maravilhosa, já estou começando o meu dia atendendo um pastor. E realmente era 8h01. Podia ter ligado às 10h01, né? Principalmente no sábado, esses bancos. Quando que você encontraria um outro cristão voltando no tempo, conversando da igreja de Jesus Cristo há 50 anos atrás? Os cristãos se multiplicaram.
Hoje nos ufanamos dizendo que provavelmente sejamos facilmente 38% da população brasileira. Mas repito aquilo que sempre tenho dito desse púlpito. Se 38% dessa população é crente, por que o Brasil não muda? Eu vou dizer por que não muda. Não muda porque você e quem sabe alguns de nós aqui não têm ocupado o seu lugar no sacerdócio real que Deus nos concedeu. Precisamos ocupar os lugares e abençoar o mundo em que estamos vivendo, porque o fim está próximo. Precisamos ocupar o nosso sacerdócio. Homem, volte para sua casa, ocupe o seu sacerdócio. Mulher, volte para o seu lar e por onde Deus te mandar, exerça teu sacerdócio. Por favor, em nome de Jesus Cristo. Jovens dessa igreja, adolescentes, não se intimide nos seus colégios e na universidade. Não tenha medo de professar que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Autentique o seu sacerdote dentro dos ambientes escolares, dentro das universidades, porque o tempo é este. É o tempo do povo exercer o sacerdócio santo, o sacerdócio aceitável, o sacerdócio que oferece sacrifícios agradáveis a Deus. É isso que importa. Hoje pela manhã, enquanto estava ali na porta da sala dos visitantes, aliás, todos vocês visitantes, por favor, passem por lá. Vocês que levantaram as mãos, passem por lá. Estava na porta. Foi muito gostoso quando olhei do lado e uma cena chamou a atenção. Hoje de manhã, não estou indo longe não. Lá estavam dois homens, um orando pelo outro no corredor da igreja. Sacerdócio santo. Dois homens, um orando pelo outro. Eu vi quando um começou a orar, orou pelo amigo, e o irmão em Cristo orou por ele. É sacerdócio santo. O pastor estava ali do lado, mas eles não precisam do pastor. Eles precisam só entender que quando o véu do templo foi rasgado, Deus disse para cada um de nós: filho, adentre ao lugar santíssimo. Filha, adentre o lugar santíssimo. Vocês serão os meus levitas. Vocês serão os meus sacerdotes e sacerdotisas. Vocês farão a diferença no mundo em que vocês estão vivendo. Nós não seremos conhecidos por vestes brancas, como faziam os levitas. Não seremos conhecidos por termos um turbante, onde se lia santidade ao Senhor. Não seremos conhecidos por um cordão que transpassava a barriga deles, dizendo que o sangue era precioso. Podemos estar vestidos do jeito que estivermos vestidos, mas ninguém consegue deter o poder e a autoridade de um genuíno sacerdote, de uma sacerdotisa de Deus. E isso é maravilhoso, irmãos. Aí a gente pode dizer, depois do silêncio de Deus durante 400 anos, o reino de Deus é chegado sobre a face da terra. Sacerdotes e sacerdotisas, levantem-se, abençoe o mundo em que vocês vão viver, e que o nome de Cristo Jesus seja exaltado através da tua vida preciosa. Não se intimide, não se cale, porque Deus não nos deu espírito de timidez ou de covardia, mas de ousadia, de poder, de moderação e sabedoria. É esse o espírito que move a igreja de Cristo Jesus e os cristãos na face da terra. Sim, somos da parte de Deus, sacerdotes, e oferecemos a cada dia sacrifícios aceitáveis em sua presença. Sacrifícios aceitáveis. Que coisa maravilhosa, irmãos. Eu confesso para vocês que no dia que eu me converti, ninguém me contou essa história. Você acredita que eu passei por uma boa igreja, bem doutrinada e bem doutrinadora, mas eu fui aprender isso no seminário? Aquilo mudou a minha maneira de ver o reino de Deus. Eu sabia que o véu do templo estava rasgado, mas eu nunca soube
que o mesmo poder e autoridade que moveu os levitas, moveu os apóstolos, deve mover a minha vida. E aí eu comecei a orar mais, comecei a falar mais de Cristo. Lá no Seminário do Sul, reuni os jovens para dizer: vamos evangelizar. Se somos sacerdotes da parte de Deus, o ministério para nós não vai começar quando nós começamos ou comecemos a pastorear uma igreja. Já começa agora. Vamos largar o futebol, porque a turma gostava de jogar bola, viu, irmãos? Toda tarde, lá no estádio do Pecadão, na colina do Seminário do Sul. Eu dizia: vamos evangelizar. Como foram maravilhosas aquelas noites quando pregávamos na Cinelândia a prostitutas, travestis, drogados e viciados. Quantas pessoas foram salvas. Como era bonito visitar com as meninas do Iber o hospital evangélico, e todas as terças e quintas-feiras andar de leito em leito, fazendo capelania hospitalar e abençoando vidas. Como era gostoso a gente ir para a praia, recolher o lixo e pregar o Evangelho de Cristo Jesus. E depois de ter pregado, distribuído folhetos e tudo, a gente voltava limpando os folhetos que tinham sido deixados de lado por aquelas pessoas. Foi ali que eu aprendi que o véu está rasgado. E Deus me chama para viver a exuberância do meu sacerdócio. Inconfundível. Mas acima de tudo, intransferível. Se você aceitou a Cristo Jesus e você é salvo, repito para você, o teu sacerdócio é intransferível. Não adianta terceirizar para o missionário, não adianta terceirizar para o pessoal que vai para o sertão da Bahia e dizer assim: eu estou fazendo missões. Cai fora. O sacerdote está sobre a sua vida. Ocupe esse lugar. E por último, irmãos, desculpe de passar do horário, nós devemos orar mais nesta cidade. Devemos erguer orações e orar por esta cidade. Deus vai te levar amanhã na Avenida Paulista, a mais paulista de todas as avenidas. Vai lá para o meio fio, fique lá no meio lá. Erga a sua mão e peça a bênção de Deus sobre esta cidade. Você trabalha no alto de um prédio, por favor, vai lá para o topo dele. Olha a cidade, erga a sua mão, exerça o seu sacerdócio, no seu lar, na sua empresa, onde você estiver. Diferente de todas as pessoas que não têm conhecimento da verdade da palavra de Deus, você é sacerdote, você é sacerdotisa. Ah, pastor, é que agora a gente tem que ter ética. Ética para isso, ética para aquele outro e tudo mais, irmãos. É tempo da gente orar mais, pregar este evangelho a tempo e fora de tempo e exercer o nosso sacerdócio. Então agora eu quero que você, não é aquela coisa chata, constrangedora, eu gosto disso. Você vai virar para quem está à sua direita, se é um sacerdote, diga para ele: você é um sacerdote. Se for uma mulher, você vai dizer: você é uma sacerdotisa. Vamos lá. Agora, como nós somos bem democráticos, vira para o outro lado e faça a mesma coisa. Não tenha medo na igreja de Cristo Jesus declarar a palavra de fé e ordem, porque Deus está no meio do seu povo e é Ele que precisa ser engrandecido e exaltado hoje e todos os dias da nossa vida. Pastor, e quando que a gente termina isso? No último suspiro. Quando eu estiver lá do teu lado e você dizer: pastor, eu estou indo embora. Eu digo: está indo embora mesmo, irmão? Estou indo embora, pastor. Está tudo certo na sua vida aí? Está tudo certo. Então vamos lá, me dá a mão aqui. Vamos orar a Deus. Vá em paz, o seu sacerdócio terminou. Mas quando a trombeta soar e Jesus Cristo arrebatar a sua igreja, vocês com as suas vestes brancas serão chamados no dia da eternidade eternos sacerdotes e sacerdotisas na presença do Pai eterno, porque o nosso sacerdócio não termina na face da terra, ele se estende para todo sempre. Estaremos debaixo do sumo sacerdote, o Senhor Jesus Cristo.
E quando recebemos a nossa coroa, vamos colocar a nossa coroa aos pés daquele que é digno de receber todo louvor, toda honra e toda glória. E as minhas vestes e as suas vestes serão inconfundíveis. Não haverá mais administração, porque Jesus será tudo em todos. Teremos um corpo de glória, a mente de Cristo. Todas as perguntas vão estar respondidas e nós estaremos para sempre como sacerdotes e sacerdotisas, adorando aquele que vive para todo sempre. Aleluia! Que bênção maravilhosa, irmãos. E esse dia está chegando. Enquanto esse dia não chega, façamos a obra de missões. Vamos pregar o evangelho. Os diáconos já estão com as salvas lá. Coloque a sua oferta. Vamos sair por aquelas portas, todo mundo. Vamos pregar esse evangelho. Não venha com as suas mãos vazias na casa do Altíssimo. Traga uma roupa, traga um alimento. Minha irmã, aquela calça que você não veste mais, você não vai entrar nunca nela, eu profetizo. Traz para a igreja. Não, você vai entrar sim, fazendo a lição de casa. Vai ser uma sacerdotisa elegante. Mas, irmãos, não venha nunca com as suas mãos vazias. Chegue na casa de Deus com ações de graça e lembre-se, você é sacerdote, você é sacerdotisa. É por isso que quando a gente despede o povo de Deus em toda a face da terra, a gente despede com a bênção dos apóstolos, que foi inspirada na bênção sacerdotal ou a bênção araônica. Por quê? A nossa fé é judaico-cristã. Não somos judaizantes no nosso aspecto de culto, nem devemos ser, porque aquilo que é de Israel já foi. Nós somos o Israel de Deus, sacerdotes e sacerdotisas. Meu irmão sacerdote, eu te saúdo em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmã sacerdotisa, eu vos saúdo em nome do Deus Altíssimo. Que possamos mudar o mundo em que estamos vivendo e abençoarmos o mundo onde estamos vivendo. Daqui a pouco, depois da bênção, os sacerdotes e as sacerdotisas vão sair desse lugar. A cidade de São Paulo vai ser pequena para tanta gente boa. Faremos orações em todos os lugares e vamos abençoar esta cidade. Vamos abençoar o nosso Brasil e vamos abençoar o mundo. Vamos orar ao Pai. Deus eterno, te agradecemos pelo teu plano divinal. Se no passado o Senhor separou uma tribo entre todas as 12 tribos, para que ela simplesmente cuidasse das coisas santas, separados como foram, quando o véu do templo foi rasgado, aquilo que separava já não separa mais. Podemos, como sacerdotes e sacerdotisas, entrar em tua presença e oferecer sacrifícios agradáveis ao Senhor através do sacerdócio santo, e faremos tudo isso por meio de Jesus Cristo, aquele que venceu a morte, aquele que ao terceiro dia ressuscitou, hoje está à direita do Pai em majestade e intercede por nós. Ó Deus amado, eu te peço, abençoe este povo que se chama pelo teu nome. Leve-os para os caminhos da tua vontade nesta semana, até nos encontrarmos de novo, nos afazeres cotidianos desta igreja. E Pai de amor, use os teus filhos para a tua honra e para a tua glória. Mas que nesta noite os nossos lares sejam visitados pelos anjos, depois da oração daquele sacerdote, depois que a sacerdotisa se levantar, pedindo a bênção para a sua descendência, para o mundo todo, para a tua igreja. E aí, Senhor, a tua vontade se manifesta. E Pai, da minha parte, como líder espiritual desta igreja, ao lado dos meus colegas pastores,
ao lado de cada diácono desta igreja, quero despedir o teu povo, rogando que eles sejam sacerdotes e sacerdotisas. Abençoa, Deus, a planta dos vossos pés. Onde eles pisarem, em qualquer lugar geográfico que eles pisarem, acrescente bênçãos naquele lugar. Mesmo que o ambiente seja adverso e hostil, onde hostes espirituais da maldade dominem aquele lugar, que elas sejam derrotadas pela presença do teu povo. Pai de amor, que os demônios batam em retirada, porque o teu povo está chegando. O teu povo está chegando, sacerdotes e sacerdotisas, para abençoar a cidade de São Paulo, através da nossa vida, dos nossos talentos, das nossas habilidades, das nossas profissões, através dos nossos negócios. Aquele lugar é santo, é teu, para a glória do teu nome. E Pai de amor, eu te peço, se o inimigo das nossas almas se levantarem contra os teus filhos, contra as tuas filhas, contra a descendência deles ou a descendência nossa, Pai, que possamos orar como genuínos sacerdotes, repreendermos o demônio, para que ele bata em retirada pelo nome poderoso de Jesus Cristo. Porque o sacerdócio de Deus é investidura sagrada dada a todos os homens, desde aquela palavra foi dita que Deus está entre nós, Deus é conosco, Deus habita em nós. E no dia do Pentecostes, ó Deus amado, que bênção foi o Espírito Santo ser derramado sobre o teu povo. E Pai de amor, obrigado pelo Espírito Santo de Deus, que hoje sim nos convence a nós e a outros do pecado, da justiça e do juízo. Mas Ele continua usando, não os anjos dos céus, mas sacerdotes e sacerdotisas, porque o Senhor escolheu as coisas frágeis deste mundo para confundir as sábias e entendidas. Porque o teu povo sairá por estas portas para abençoar a nossa cidade, e faremos isto pela autoridade do Cristo ressurreto, aquele que está à direita do Pai e intercede por nós. Nos despeça, ó Deus amado, com a tua bênção e com a tua paz. E assim, querida igreja, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, que a comunhão, as consolações do Espírito de Deus estejam sobre vós e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Abrace seu irmão em Cristo e diga a ele: eu te amo em Cristo Jesus. Vão em paz, queridos, que Deus os abençoe. Não esqueça a sua oferta de amor para o sertão. E a vocês visitantes, eu espero vocês na sala dos visitantes. Que Deus o abençoe. E se você ainda não é batizado, por favor, passe pela sala dos visitantes, dê o seu nome a um dos nossos pastores, e que Deus os abençoe. Amém. Obrigado por ter nos acompanhado até aqui. E se você tem um pedido de oração ou deseja alguma outra informação de nossa igreja, acesse o nosso site, nós teremos o maior prazer em atendê-lo. Nós queremos desejar que Deus abençoe a sua vida grandemente, e não se esqueça, em Boas Novas a gente sempre se encontra.